Meu nome é Lillian Austin. As pessoas me chamam de Lily, mas no Exército, sou Major All, da Divisão de Inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Servi por quase 14 anos, fui destacada em 4 continentes, vivi missões que nunca viraram notícia e sobrevivi a coisas que a maioria das pessoas só vê em filmes de guerra. Liderei operações que exigiram silêncio absoluto, precisão e confiança. Engraçado como nada disso me preparou para o que minha própria irmã faria comigo. Camille Austin sempre foi a menina de ouro, o tipo de mulher que entra numa sala e, de alguma forma, todos acham que ela inventou o charme. Do ensino fundamental até a vida adulta, ela sempre foi a bonita, a falante, a pessoa sociável. Nossa família costumava brincar que Camille conseguia fazer o diabo falar docemente. Eles não estavam errados. Eu costumava achar que era inofensivo. Não era. Quando criança, eu era a irmã quieta, a séria, a que preferia quebra-cabeças de lógica a recitais de dança. Enquanto Camille estava namorando quarterbacks e ensaiando para peças da escola, eu estava tirando nota máxima em cálculo e me candidatando a academias militares. Consegui uma bolsa integral para a Academia da Força Aérea. Camille conseguiu um emprego como modelo e seguidores no Instagram. Apesar de tudo isso, eu nunca a odiei, nem uma vez. Eu apenas mantinha distância. Achava que isso bastava para me manter segura. Mas a família tem um jeito de voltar atrás, especialmente quando você acha que construiu uma vida longe o suficiente. Eles sempre encontram um ponto fraco. Há 3 anos, conheci Tyler Maddox em uma conferência sobre segurança cibernética em Washington, D.C. Ele era inteligente, pé no chão e não se intimidava com o que eu fazia para viver, o que era raro. Ele trabalhava para uma empresa de tecnologia médica, a Neurovista Labs, e parecia genuinamente interessado nas minhas histórias, pelo menos nas que eu tinha permissão para contar. Ele ria das minhas piadas. Ele ouvia. Nós nos demos bem. Eu não me apressei. Depois de tudo que vi em missão, pessoas morrendo, mentindo, traindo, eu não estava exatamente otimista em relação ao amor. Mas Tyler me fez pensar que talvez pudesse ser diferente. Ficamos noivos depois de 2 anos de namoro. Eu a pedi em casamento. Eu sei, muito romântico, mas parecia certo, e ele aceitou. Foi aí que os problemas começaram, discretamente no início. Camille insistiu que queria ajudar com o casamento. Ela ficou tão feliz por mim, disse que finalmente era hora de eu ter algo que me fizesse sorrir. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Mas eu estava ocupado com uma missão temporária em Guam, treinando forças locais e liderando uma pequena oficina de inteligência. A missão duraria apenas 6 semanas, e imaginei que a ajuda da Camille seria melhor do que eu me estressando com arranjos florais e arranjos de mesa. Além disso, ela tinha tempo, sua empresa de relações públicas havia se tornado remota, e ela continuava dizendo que queria algo para redirecionar suas energias. Então, dei a ela acesso a fornecedores, a lista de convidados e até mesmo a alguns dos pagamentos. Eu estava do outro lado do mundo, confiando que minha irmã, pela primeira vez, me apoiaria. Eu não fazia ideia do que ela realmente estava planejando. Camille não apenas ajudou a planejar o casamento. Ela assumiu o controle, e não como uma irmã mais velha mandona. Não, ela fez como uma gerente de marca preparando o lançamento de um produto. Tudo precisava ser sofisticado e refinado. Ela mudou o local de um vinhedo familiar em Asheville para um resort boutique na Geórgia chamado Palm Hill Lodge, alegando que seria melhor fotografado. Eu deveria ter recusado, mas não estava lá, e Tyler também não se opôs. Ela escolheu o tema, a decoração, o buffet. Ela até mudou a playlist para algo que, segundo ela, combinaria melhor com o tom. Quando voltei para os Estados Unidos, uma semana antes do casamento, mal reconheci minha própria festa. Camille me recebeu no aeroporto como se tivesse acabado de gravar um programa de estilo de vida, cabelo perfeito, pele bronzeada, taier branco de linho. Ela me abraçou forte e sussurrou: "Tudo está resolvido. Você só vai ser a noiva." Ela sorriu como se fosse um presente. Mas não foi um presente. Foi uma armação.
No começo, ignorei a tensão estranha. Jet lag, disse a mim mesma. Nervosismo, estresse do casamento. Mas toda vez que eu mencionava uma pequena mudança que queria, algo simples, como voltar a tocar uma das músicas ou trocar as sobremesas, Camille sorria e dizia: "Ah, eu já cuidei disso. Acredite, eu conheço a sua vibe." Minha vibe? Tyler também percebeu, mas não disse nada. Ou talvez não se importasse. Difícil dizer em retrospectiva. Ele era distante, gentil, mas distraído. Ficava checando o celular. Perguntei a ele uma vez se estava tudo bem. Ele disse que eram coisas do trabalho. Não insisti. Eu tinha aprendido há muito tempo a não me intrometer, a menos que estivesse pronta para a verdade. Aparentemente, eu não estava. Na noite anterior ao casamento, Camille ofereceu um jantar privado em família na adega do resort. Só nossos pais, Tyler, eu e ela. Era para ser íntimo e sentimental. Em vez disso, pareceu uma encenação. Ela brindou para nós e depois falou por 10 minutos seguidos sobre crescer com Lily, a forte, a séria, a soldado que nunca sorria. Todos riram, até Tyler. Eu também sorri, aquele sorriso que você dá quando está com os dentes cerrados e tenta não atirar o garfo. Camille brindou com o copo no meu e disse: "Eu sempre soube que você acabaria encontrando alguém." Ela disse isso como um elogio, pelo menos foi o que fingiu. Eu deveria ter percebido na época. Mas não, deixei passar. Porque quando você é treinado para operar sob pressão, para manter a calma quando o caos irrompe, você não chama o inimigo durante o reconhecimento. Você observa. Você espera. E naquele momento, percebi algo que não queria admitir até então. Camille não tinha vindo para celebrar meu casamento. Ela tinha vindo para torná-lo dela. Fiquei parada na beirada da suíte nupcial, olhando o meu reflexo no espelho, segurando uma taça de champanhe que eu nem tinha tomado. O vestido servia. O cabelo estava perfeito. A maquiagem era suave, como Camille insistira, militar, mas feminina, seja lá o que isso significasse. Mas nada daquilo parecia meu. Nem o quarto, nem o cenário, nem mesmo o maldito rosto no espelho. Mesmo assim, eu sorri. Porque é isso que você faz quando foi treinada para desarmar situações com equilíbrio. Camille entrou, ofegante e radiante, como se tivesse acabado de correr uma maratona de elogios. Você está deslumbrante, Lily. Quer dizer, finalmente, né? Ela ajustou uma alça do meu vestido como se estivesse ajustando um manequim. O Tyler vai pirar quando te ver. Assenti e disse, obrigada. Mas, na minha cabeça, eu estava recalibrando. Aquele tom que ela usava, doce, mas cortante, soava como um elogio, mas caiu como um soco. O casamento estava a horas de distância. Camille estava em todo lugar, verificando os convidados, gerenciando o DJ, mandando na floricultura como se fosse dona do lugar. Você pensaria que era o grande dia dela. Toda vez que alguém lhe perguntava algo, ela respondia: "Ah, eu cuido disso." A Lily confia em mim. E sim, eu tinha dito exatamente essas palavras. Eu tinha confiado nela. Eu também tinha confiado na gravidade, até que meu bolo de casamento mais tarde me provaria o contrário. Tyler não estava por perto naquela manhã. Ele tinha mandado uma mensagem, atrasada. Noite longa com meu primo. Te amo. Li 2 vezes. Algo nela não me pareceu certo. O homem que eu conhecia sempre ligava mais de uma vez, sempre ligava antes de algo importante, sempre sabia que era melhor não usar uma desculpa esfarrapada como noite longa. Mas enfim, talvez ele estivesse nervoso, de ressaca ou ambos. Os convidados começaram a chegar cedo. Alguns familiares, alguns amigos da base, até mesmo meu antigo comandante de Okinawa. Eles foram direcionados para o pátio de coquetéis que Camille havia decorado com eucalipto e fitas de champanhe. Alguém disse que parecia um mural do Pinterest vomitado em um vinhedo. Não discordei. Meu pai entrou rapidamente na suíte. Sorriu,
me deu um abraço apertado e disse que estava orgulhoso. Seus olhos se demoraram um segundo a mais, como se quisesse dizer mais, mas não tivesse as ferramentas. Minha mãe já estava com Camille, arrumando os arranjos de mesa, retocando o brilho labial, rindo. Ela não tinha vindo me ver, nem por um minuto. E isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre como o dia se desenrolaria. A cerimônia aconteceu na hora dourada, ao ar livre, sob um enorme carvalho envolto em luzes de corda e cortinas cor de marfim. Fileiras de cadeiras de cada lado do corredor estavam repletas de rostos sorridentes, com taças de champanhe tilintando suavemente. Parecia algo saído de uma revista de noivas. Nem um único vestígio de mim à vista. Quando caminhei pelo corredor, as pessoas ficaram boquiabertas. Não porque eu estivesse incrível, sejamos honestos, eu estava, mas porque eu parecia alguém que eles não esperavam. Eu não era mais a garota durona de botas de combate. Eu era a soldada que conseguiu chegar em casa, só para entrar direto em território inimigo. Tyler estava em pé no altar, cabelo impecável, gravata reta, mãos entrelaçadas à frente do corpo. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Percebi imediatamente. Ninguém mais o fez, mas eu sim. O homem por quem me apaixonei costumava sorrir com o rosto todo. Este era emprestado. Camille ficou de lado, ao lado do celebrante. Sim, ela insistira em ser cooficiante, dissera que seria mais pessoal assim. Eu deveria ter recusado, mas naquele momento, dizer não a Camille era como mandar um tornado girar na outra direção. Ela leu a bênção inicial, com a voz suave, a cadência perfeita, pausando para causar efeito, como se estivesse fazendo um teste para alguma coisa. Então ela se virou para mim e disse: antes de começarmos, gostaria de homenagear minha irmã, nossa noiva, com uma breve homenagem. Eu não sabia de nenhuma homenagem. Ela pegou o controle remoto e apertou o play em uma tela de projetor que eu não tinha notado antes. A música começou, uma trilha sonora cinematográfica e comovente, e um slideshow começou. A princípio, era inofensivo, fotos da infância, nossas franjas horríveis, viagens em família à praia. Depois vieram as fotos dos militares, eu de uniforme, na base, fazendo continência. Sorri até que a situação mudou. De repente, as imagens se transformaram em imagens que eu não havia compartilhado. Eu em uma maca, sangue na manga, imagens de um helicóptero de evacuação médica, meu nome costurado no colete. Fiquei paralisada. Onde ela conseguiu isso? Meu peito apertou. Rostos na multidão me encaravam, algumas bocas entreabertas. Camille estava ao meu lado, radiante. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não fui embora. Eu apenas observei, porque era para isso que eu tinha sido treinada em campo: avaliar, registrar, conter. Quando a apresentação de slides terminou, Camille enxugou os olhos e disse: ela não é só minha irmã. Ela é uma guerreira, uma sobrevivente, e hoje ela vai ser noiva. Todos aplaudiram. Eu queria desaparecer. O resto da cerimônia ficou borrado. Eu disse os votos. Tyler disse os dele. As alianças foram trocadas. Houve um beijo, flashes, aplausos, mas eu me senti como se estivesse assistindo a tudo acontecer a 6 metros de distância, distante, como um piloto de drone observando o impacto de cima. Mais tarde, na recepção, Camille fez outro brinde. A Lily, disse ela, erguendo o copo. Você sempre coloca sua missão em primeiro lugar, mas hoje você é a missão de alguém, e eu acho isso lindo. Todos se derreteram. Segurei meu copo, não bebi. Tyler se inclinou e disse: ela é só emotiva. Foi fofo, né? Assenti. Mas lá dentro, algo antigo e familiar começou a se agitar. Não raiva, não tristeza, prontidão. Pulei o coquetel. Muitas perguntas, muitos abraços, muita gente me dizendo quão inspirador aquela apresentação de slides foi. Uma mulher do lado da família de Tyler disse: é tão corajoso como você deixa seu trauma fazer parte da sua história de amor. Tive que cerrar o maxilar para não rir. Corajoso? Aquilo não era coragem.
Era exposição. E não era meu. Voltei para a suíte, tirei o vestido e vesti a roupa reserva que Camille havia escolhido para a recepção, um macacão branco de cetim que parecia saído de um comercial de perfume de alto orçamento. Ela disse que era moderno e elegante, como você. Naquele momento, não me importei. Minha pele ainda queimava de ver as imagens dos meus ferimentos ampliadas em uma tela de projetor. Sem aviso, sem consentimento, apenas clique. E lá estava eu, inconsciente, coberta de sujeira e sangue, transformada em um momento de aplausos da plateia. No gramado da recepção, a música tocava, o vinho fluía, e Camille fazia o que fazia de melhor, comandar a corte. Ela circulava entre as mesas como se estivesse concorrendo a um cargo público. Todos a amavam. Sempre a amaram. Ela tinha aquela naturalidade que as pessoas confundem com cordialidade. Eu costumava admirá-la. Agora, me dava nojo. Tyler conversava com um grupo de colegas perto da fogueira. Encontrei seu olhar. Ele sorriu e ergueu a bebida. Assenti e desviei o olhar. Eu não queria causar uma cena. Ainda não. Se aprendi alguma coisa no exército, foi que não se atira antes de ter o alvo traçado. Camille veio até mim com 2 taças de champanhe. Para a noiva, disse ela, entregando uma. Você sobreviveu a missões e agora sobreviveu a um casamento. Que currículo incrível! Eu a encarei. Onde você conseguiu essas fotos? Ela piscou, como se não entendesse. Que fotos? As do slideshow. Ah, disse ela, acenando com a mão como se não fosse nada. Encontrei-as no laptop da sua mãe. Você as enviou para ela anos atrás, quando estava no exterior. Elas eram poderosas. Achei que mereciam ser vistas. Sem me perguntar. Ela inclinou a cabeça, com aquele sorrisinho condescendente. Eu queria te surpreender. Você é sempre tão reservada, Lily. Imaginei que um pouco de vulnerabilidade pudesse ajudar as pessoas a se conectarem com você. Essa era a versão dela de empatia, intimidade armada disfarçada de ajuda. Não respondi, apenas tomei um gole de champanhe e fui embora antes de dizer algo lamentável ou, pior, sincero. O jantar foi servido. Discursos foram feitos. Camille fez outro. Claro, ela não resistiu a um palco. Conheço a Lily a vida toda, disse ela, segurando o microfone como uma profissional do TED Talk. E eu a vi se transformar nessa força incrível e invencível. Ela é uma guerreira, uma protetora, uma super-heroína. As pessoas aplaudiram, algumas choraram. Mas até super-heróis precisam de aterrissagens suaves, continuou ela, olhando para Tyler. E é isso que ela tem agora. Um parceiro que vê a força dela e ama suas partes mais delicadas também. Mais aplausos. Tyler se levantou e beijou minha bochecha. Camille sentou-se com um sorrisinho orgulhoso, do tipo que dizia, viu o que eu fiz? Eu te tornei adorável. Depois do jantar, veio a primeira dança. Tyler e eu balançamos ao som de um cover acústico que Camille tinha escolhido. Ele disse todas as coisas certas. Você está linda. Eu tenho tanta sorte. Não acredito que esse dia finalmente chegou. Mas sua mão na minha cintura parecia diferente, cuidadosa demais, como se ele tivesse medo de se aproximar demais. Tentei afastar o pensamento. Não está à noite. Ainda não. Então veio a parte que finalmente me fez rir, o corte do bolo. Camille insistiu em anunciar. Ela pegou o microfone, riu sobre como Lily nunca gostou de doces, mas hoje é uma exceção. Ela nos levou até a mesa do bolo e fez com que todos se reunissem ao redor. Flashes dispararam, celulares gravaram. O bolo, uma torre de 3 andares com creme de limão, foi colocado em um carrinho com rodas. Segurei a faca com Tyler, posei para fotos e me inclinei para fazer o corte. Foi então que Camille se adiantou, toda sorrisos, e disse, espere, deixe-me inclinar para que todos possam ver. Ela se abaixou, ajustou o suporte do bolo e, ao se endireitar,
o carrinho de repente balançou, inclinou e deslizou. O bolo inteiro caiu. Suspiros. Risadas. Algumas pessoas aplaudiram, pensando que era uma brincadeira. Camille ofegou, cobrindo a boca. Ah, não, eu nem toquei. Olhei para o bolo amassado, com a cobertura por toda a grama, o creme de limão escorrendo como uma vítima. O padeiro ficou paralisado de horror. Tyler riu. Bem, acho que estamos de dieta agora. Eu não ri. Camille me abraçou, com a cobertura grudenta na manga. Sinto muito, Lily. Sério, não era para ser assim. Não. Nada disso era. Mais tarde, encontrei um canto longe da música e me sentei com um prato de algo que não toquei. Meus saltos estavam fora. Meu maxilar doía de tanto apertar. Observei Camille rodopiar na pista de dança com minhas primas. Ela parecia pertencer àquele lugar, o centro das atenções, adorada, radiante. Uma tia distante se aproximou e disse: "Tenho que te dizer, querida, sua irmã realmente deu um jeito nisso tudo. Você tem sorte de tê-la." Sorri com os lábios cerrados e assenti. Sorte, né? Fiquei em silêncio durante a maior parte da dança. Não porque estivesse cansada, eu tinha dormido 3 horas na noite anterior e meu corpo estava acostumado a menos. Não era exaustão. Era desapego, aquele tipo de devaneio frio em que a mente flutua o suficiente acima da própria vida para fazê-la parecer problema de outra pessoa. Camille continuou dançando, como se o bolo nunca tivesse acontecido, como se meu casamento não tivesse se tornado seu momento mais importante. Ela girava em seu vestido de seda cor champanhe, embriagada, mas serena, sussurrando algo no ouvido de um primo e fazendo outro tio rir. Se havia culpa em algum lugar em seu rosto, eu não percebi. Tyler tentou me puxar para a pista de dança. Só uma música, disse ele, me cutucando de leve. Somos casados. É meio obrigatório. Dei um meio sorriso, me levantei e o segui até o centro, onde as luzes estavam baixas e as pessoas estavam ocupadas demais bebendo para se importar com a nossa aparência. A música era uma faixa indie suave que Camille jurava que era nossa, mesmo sem nunca termos ouvido uma única vez na vida. Eu me movi com ele mesmo assim, com os braços em volta dos seus ombros, as mãos dele na minha cintura. Nós balançamos. Você está bem? Ele perguntou. Estou bem. Tem certeza? Assenti, mas não estava. E ele sabia disso. Inclinou-se para mim. A Camille não quis dizer nada com a apresentação de slides. Foi fofo, do jeito dela. Do jeito dela, repeti. Ela não pensa muito nas coisas. Ela é impulsiva, mas te ama. Certo. E arsênico tem cheiro de amêndoas. Afastei-me delicadamente. Vou tomar um ar. Lá fora, o ar da noite parecia melhor, mais silencioso. A recepção ainda zumbia atrás de mim, música, risadas, copos tilintando. Caminhei em direção ao fundo do jardim, onde as luzes de corda se apagavam e a grama escurecia. Eu precisava de 5 minutos sem ninguém me olhando como se eu devesse estar radiante. Uma voz chamou atrás de mim. Camille. Ei, disse ela, com os saltos batendo no caminho de pedras. Você está bem? Eu me virei. Ela estava perfeita, claro, cabelo sem umidade, sorriso cuidadosamente desenhado, sem um pingo de glacê. O incidente do bolo já tinha sido reduzido a uma piada. Estou ótima, eu disse. Tem certeza? Você meio que sumiu. Olhei para ela. Você derrubou meu bolo de casamento. Ela levantou as 2 mãos, com as palmas para fora. Foi um acidente. Juro por Deus. Você foi a única que tocou na mesa. Eu não queria. Por que eu estragaria seu bolo? Não respondi. Ela cruzou os braços. Olha, eu sei que hoje teve um pouco mais de drama. Mas é o seu casamento. As pessoas gostam de um pouco de drama. A apresentação de slides funcionou, não é?
As pessoas ficaram comovidas. Eles não deveriam ter sido movidos, eu disse, secamente. Eles deveriam estar lá para um casamento, não para uma história de guerra. Ela revirou os olhos, sutil, mas visível. Você é tão séria o tempo todo, Lily. Sempre foi. É por isso que pensei que isso ajudaria as pessoas a se conectarem um pouco mais com você. A tornaria mais humana. Eu sou humana. Ela disse, dando de ombros. Mas nem todo mundo percebe. Você está sempre serena, distante. Isso lhes deu uma janela. Dei um passo à frente. Você já se perguntou se eu queria essa janela aberta? Ela sorriu novamente, firme, polida, como alguém mudando de rosto para relações públicas. Eu só queria que fosse memorável. E foi, só que não pelo motivo que ela pensava. Voltei para o prédio, sem interesse em brigar com alguém que se considerava a heroína de todos os cômodos em que entrava. Que ela bancasse a rainha social. Que ela assumisse o crédito por planejar o casamento mais comentado do ano. Lá dentro, os convidados terminavam a sobremesa, copinhos de frutas e macarons, já que o bolo estava em pedaços atrás do local, provavelmente sendo lavado com água por algum funcionário. As pessoas começavam a ir embora. Abracei-os por obrigação, sorri como me ensinaram e agradeci por terem vindo. Um antigo colega da base disse: eu sempre soube que você era forte, Lily. Mas esta noite mostrou que você também é delicada. Foi bom ver. Eu nem respondi. O padrinho deu um tapinha nas costas do Tyler. Você se casou com uma guerreira, cara. Parabéns. Você está prestes a embarcar em uma aventura. Camille deslizou para perto de mim novamente. Viu, todo mundo adorou. O que me quebrou não foi o slideshow nem o bolo. Foi o jeito como ela disse isso, com orgulho, como se tivesse criado algo lindo, como se o meu desconforto, a minha dor, fosse apenas a versão dela de decoração de casamento. Algo dentro de mim rachou, não se estilhaçou, ainda não, mas rachou alto o suficiente para eu ouvir. Não dormi naquela noite, nem por excitação, nem por nervosismo, nem mesmo por causa do jet lag. Não dormi porque, toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Camille radiante ao lado de um bolo caído, e ouvia as pessoas aplaudindo enquanto imagens do meu corpo sangrando passavam como um vídeo de momentos marcantes. Olhei para o ventilador de teto do hotel e contei as rotações lentas, como se pudessem eventualmente me fazer voltar à calma. Não fizeram. De manhã, fui até o saguão onde meus pais estavam tomando café da manhã com a Camille. Parei antes que eles me notassem, tempo suficiente para ouvir a Camille dizer: ela estava um pouco tensa, mas, sinceramente, é só a Lily. Você sabe como ela é. Minha mãe assentiu, como se fosse uma verdade científica. Cheguei perto e disse: bom dia. Meu pai sorriu, mas foi um sorriso fraco. Minha mãe mal levantou os olhos do café. Camille disse: ei, você já está saindo? Não, eu disse. Só vou pegar um café. Você devia comer alguma coisa. Você mal tocou no prato ontem à noite. Eu não estava com fome. Ela inclinou a cabeça. Você está bem? Estou ótima. Aquela palavra de novo. Servi uma xícara de café e ninguém disse nada por um instante. Então minha mãe disse: você devia agradecer a Camille. Ela realmente cuidou de tudo. Coloquei a cafeteira no chão com um pouco de força demais. Ela fez isso? Camille sorriu, como se não tivesse percebido o tom irritado na minha voz. Não é grande coisa. Adoro planejar as coisas. Sei que você estava ocupada. Eu não estava tão ocupado. Bem, não o suficiente para escolher o bolo, aparentemente. Virei-me para ela. O que isso significa? Ela piscou inocentemente. Só que me ofereci para ajudar e fiz o melhor que pude. Desculpe se o bolo não sobreviveu. Meu pai pigarreou. Não vamos transformar isso em algo. Já era algo. Eu só não estava pronto para dar um nome àquilo.
Mais tarde naquele dia, Tyler e eu fomos tomar um brunch sozinhos. Eu precisava clarear a mente e entender no que diabos eu tinha acabado de me casar. O café estava silencioso. Ele pediu uma omelete. Não me serviram nada, só café preto. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Fale comigo. Olhei para ele. O que você quer que eu diga? Seja lá o que for que esteja passando pela sua cabeça. Fiz uma pausa. A apresentação de slides. Você achou apropriado? Ele hesitou. Me surpreendeu, mas mostrou o que você passou. Acho que as pessoas respeitaram. Me mostrou inconsciente em um campo de batalha, Tyler. Ele fez uma careta. Essa parte foi intensa. Mas a Camille só estava tentando honrar o seu serviço. Como? Traumatizando a lista inteira de convidados? Ele se recostou. Olha, eu também não gostei. Mas já era. Não deixe que isso estrague o que temos. Aquela palavra de novo, já era. Como se fosse só um obstáculo no caminho. Como se a Camille não tivesse sequestrado o dia mais importante da minha vida e o transformado na versão dela de lançamento de marca. Sabe, eu disse, há uma diferença entre honrar alguém e usá-lo. Ele me lançou um olhar confuso. Você acha que sua irmã te usou? Acho que ela sempre usou. Ele não discutiu. E aquele silêncio me disse mais do que qualquer discurso. Naquela noite, fomos jantar na casa dos meus pais. A Camille já estava lá, claro. Ela e minha mãe estavam revisando fotos do casamento no iPad dela. Minha mãe estava rindo de uma em que eu e o Tyler cortamos o bolo antes que ele caísse. Ah, esta está perfeita, disse ela. Logo antes do caos, acrescentou a Camille. Sinceramente, a queda tornou tudo ainda mais memorável. Estava perfeito demais antes. As pessoas gostam de um pouco de comédia. Fiquei parada na porta. Você achou engraçado? Eles olharam para cima. Camille disse, eu não planejei que ela caísse. Você fez a mesa se mover? Ela franziu a testa. Eu estava tentando ajudar. Você nunca me ajudou um dia sequer na sua vida. Minha mãe se levantou. Lily, chega. Não, eu disse, não chega. Deixei que ela cuidasse de tudo. Dei tudo a ela, cada fornecedor, cada detalhe, porque pensei que, pela primeira vez, ela conseguiria lidar com algo sem se preocupar com ela mesma. A voz de Camille ficou ríspida. Você não me deu nada. Você jogou tudo em mim como uma lista de verificação com a qual não queria lidar. Eu salvei seu casamento de virar um PowerPoint. Tyler entrou então, segurando o celular. Tudo bem? Camille imediatamente mudou de tom. Estamos bem, só o estresse do casamento. Minha mãe assentiu, sentando-se. Suas irmãs, é natural entrar em conflito às vezes. Natural? Não havia nada de natural em alguém transformar seu trauma em um momento de aplauso. Não havia nada de natural em ser chamado de rígido pelas costas pelas pessoas que te criaram. Naquela noite, dei uma caminhada sozinha, tempo suficiente para deixar o ar clarear, tempo suficiente para me lembrar de quem eu era fora de todo aquele barulho. Pensei em Guam, nas mulheres que treinei lá, nas barreiras linguísticas, no suor, nas queimaduras de sol, na areia nas minhas botas. Pensei em como nenhuma delas jamais me desrespeitou como meu próprio sangue fez. Quando voltei para o hotel, Tyler estava dormindo. Seu telefone vibrou no criado mudo, apenas uma vez. Dei uma olhada. Uma mensagem da Camille: você está bem? Não deixe que ela te faça sentir culpada. Minhas mãos ficaram geladas. Peguei o telefone, rolei a tela, encontrei mais mensagens. Nada totalmente romântico, mas familiar demais, confortável demais, fácil demais. Algo no meu peito se rompeu. Seja qual for a história que eu pensava estar vivendo, eu não estava. Não o confrontei. Não imediatamente. Em vez disso,
Coloquei o telefone dele de volta exatamente onde o encontrei, com a tela baixada, como se nada tivesse acontecido. Se a vida militar me ensinou alguma coisa, foi que o timing é tudo. Quando você acha que identificou uma ameaça, não ataca gritando. Você observa. Você confirma. Você se prepara. Na manhã seguinte, Tyler saiu cedo para um café da manhã com seus primos de fora da cidade. Fingi estar dormindo. Ele beijou minha testa e sussurrou: "Te amo." Não me mexi. No segundo em que ouvi a porta se fechar, abri os olhos. Fui em busca de mais. As mensagens entre ele e Camille não eram picantes, nada de "sinto sua falta tarde da noite" ou "a noite passada foi incrível." Mas eles eram próximos. Próximos demais. O tipo de proximidade que não acontece da noite para o dia. Eles brincavam, usavam apelidos, faziam referência a conversas das quais eu não participava. Uma mensagem de Camille dizia: "Você estava linda ontem à noite." Pena que o terno não era comestível, seguida por uma piscadela. Outra dizia: "Não deixe que ela te desanime." Ela sempre foi difícil de amar. Difícil de amar. Quase quebrei a tela com a força que segurei o celular, mas, de novo, timing. Depois que ele foi embora, sentei na cama e fiquei olhando para o teto. O ruído branco do ar-condicionado do hotel zumbia como estática de fundo enquanto eu repassava cada lembrança do último ano na minha cabeça. O aniversário de cada primo para o qual Tyler se esquecia de me convidar. Toda vez que Camille dizia: acabei de encontrá-lo no Whole Foods, como se vivêssemos em uma cidade de comédia com um único supermercado. Cada silêncio estranho durante as ligações de planejamento quando eu perguntava sobre o que os dois tinham conversado mais cedo naquele dia. Eu precisava de provas, não apenas de algumas mensagens de flerte, não apenas da minha intuição. Eu precisava de algo inegável. Então, fiz o que qualquer mulher calma, racional e traída, treinada em perícia digital, faria. Abri o iPad antigo da Camille, que ela havia deixado no meu apartamento durante uma visita de fim de semana meses atrás. Ela alegou que não precisava dele e disse: "Jogue fora ou doe." Eu já fiz um upgrade. Guardei o iPad porque nunca jogo fora tecnologia em funcionamento. Pensei em apagá-lo e usá-lo para aplicativos de notícias ou e-mails na esteira. Eu tinha me esquecido completamente dele até agora. Estava no meu armário, lá no fundo, atrás das minhas botas velhas e de uma mochila de missão que eu não desempacotava desde Okinawa. Liguei-o, sem bateria. Conectei-o, esperei. Quando a tela finalmente acendeu, deslizei o dedo e prendi a respiração. Sem senha, sem Face ID, apenas aberto como um cofre que alguém esqueceu de trancar. As mensagens dela estavam sincronizadas, não todas, mas o suficiente. O suficiente para me dar nojo. Um tópico de 4 meses atrás me chamou a atenção, intitulado simplesmente M. A foto do contato era da Tyler, e as mensagens: "Camille, você dificulta muito ser uma boa irmã. Você sabe disso." Tyler, então pare de tentar. Camille, você sabe que eu não consigo. Tyler, ela volta em 2 semanas. Precisamos resolver isso. Camille, você vai se casar com ela, não comigo. Você fez essa escolha. Tyler, você acha que eu queria isso? É complicado. Camille, você só queria continuar bancando o mocinho. Todos os pelos do meu braço se arrepiaram. Lá estava, não apenas suspeita, não apenas tensão, mas história. Uma camada inteira de traição enterrada sob gentilezas, listas de convidados e sorrisos de brinde de casamento. Eu não chorei. Eu não gritei. Apenas fiquei ali sentada, pernas cruzadas no carpete, segurando um pedaço quente e brilhante de verdade no meu colo. Rolei a tela mais a fundo, capturas de tela, transferências do Vemo, algumas selfies borradas tiradas em horários estranhos. Nada abertamente romântico, mas o tipo de selfie que você manda quando não deveria estar junto. Dei uma olhada no aplicativo de notas dela, rascunhos do que pareciam ser e-mails para ele, nunca enviados, talvez nunca destinados a serem. Um deles dizia:
você não pode ter nós dois. E eu estou cansada de ser o erro que você continua cometendo de propósito. Expirei, lenta e controladamente. Meu corpo estava imóvel. Minha mente, não. Não fiquei nuclear. Não joguei o iPad fora, nem dirigi até o escritório dele, nem confrontei Camille na cozinha dela como uma personagem de novela de baixo orçamento. Em vez disso, peguei meu caderno, o mesmo que usei em Guam para briefings de campo, e comecei a escrever datas, nomes, mensagens, contexto. Imprimi capturas de tela e as etiquetei com carimbos de data e hora. Comparei mensagens com recibos de viagem, reservas para jantar, convites apagados do calendário da nossa conta compartilhada. Eu sabia como compilar evidências. E eu não estava apenas compilando, eu estava construindo um caso. Porque agora não se tratava apenas de traição, tratava-se de estratégia. Se Camille quisesse um programa, eu daria um a ela. Mas, desta vez, seria eu quem estaria segurando o controle remoto. Revisei minha agenda como um analista militar vasculhando dados de satélite. Eu não estava apenas procurando inconsistências, eu estava procurando pontos cegos, os lugares onde as coisas não se encaixavam direito. O primeiro me atingiu em cheio. 3 meses antes do casamento, eu estava em Nevada para um treinamento de simulação de curta duração com uma força-tarefa conjunta de inteligência. Era um rodízio de 10 dias, sem telefones durante o horário de operações, turnos de 12 horas no subsolo. Quando voltei para casa, Camille me enviou uma caixa de presentes, lanches, elásticos de cabelo, um bilhete escrito à mão que dizia: "Você é um monstro. Orgulhosa de você." Doce, atenciosa, um pouco perfeita demais. Naquela semana, Tyler me contou que faria uma viagem de trabalho para Austin, algo como um evento com investidores, com retorno rápido. Nunca questionei. Por que questionaria? Mas agora, rolando as fotos sincronizadas de Camille no iPad, encontrei uma que ela havia esquecido de apagar da nuvem, uma selfie borrada no espelho, em um banheiro de hotel, hobby de oncinha, cabelo enrolado em uma toalha, Austin Marriott. A data e hora, 2 dias após o início da suposta viagem de negócios de Tyler. Verifiquei as transações do cartão de crédito dele. Naquela época, ainda compartilhávamos um cartão de viagem conjunto para ganhar pontos de voo. Ele havia reservado uma estadia de 2 noites no mesmo Marriott em seu nome. Mas as cobranças mostravam um spa adicional para 2 pessoas, não para uma. Foi aí que o quebra-cabeça começou a se resolver sem a minha ajuda. Criei uma linha do tempo, literalmente. Abri uma planilha nova e a intitulei quando acharam que eu não estava olhando. 5 de abril, minha escala em Nevada. 3 de abril, Tyler faz check-in no Austin Marriott. 4 de abril, Camille posta uma selfie retro do seu apartamento, com data e hora marcadas para meio-dia, mas os metadados indicam que foi tirada em Austin às 7h12. 5 de abril, pagamento via Venmo de Camille para MT Cabs. Continuei investigando. 1 mês depois, durante meu seminário de reconhecimento de 3 dias em Chicago, Camille alegou que estava ajudando a mamãe a cuidar de cães em Raleigh. Tyler teve uma semana de trabalho atrasada devido aos relatórios trimestrais. Lembro-me de ligar para ele uma noite do hotel, e ele não atendeu, disse que dormiu cedo. Agora eu comparava essa data com outra foto, Camille em algum bar, 2 drinks na mesa, à luz de velas, a mesma camisa que Tyler usou em um jantar casual comigo uma semana depois, reutilizada como se nada tivesse acontecido. Eles foram estúpidos, desleixados e arrogantes o suficiente para acreditar que eu estava muito preocupado, muito crédulo, muito distante. Eles não perceberam que eu registrava tudo, não porque sou obsessivo, mas porque sou treinado para padrões, comportamento, sinais. Mesmo quando não estou prestando atenção, eu estou. Abri nosso antigo Google Drive compartilhado. Camille tinha acesso a algumas das pastas do casamento. Ela havia criado uma chamada extras, enterrada em 3 subpastas. Dentro, capturas de tela com opções de design, planilhas com confirmações de presença dos convidados e uma imagem digitalizada de um bilhete escrito à mão por Tyler, datado no canto, 10 de maio, assinado. Não sei o que isso significa, mas sei o que sinto.
Não case comigo se for apenas por dever. Fiquei olhando para aquela frase por 5 minutos. Não case comigo se for só por dever. Será que ela o pressionou? Será que ele tentou recuar ou, pior, será que estava tentando fazer com que ela fizesse isso por ele? Recostei-me na cadeira, com os dedos frios. Quanto mais eu via, mais claro ficava. Não se tratava de um erro isolado. Era um sistema, um ritmo, um padrão de traição tão silenciosamente consistente que eles haviam parado de ver aquilo como traição. A tensão estranha entre eles durante o jantar de ensaio, o jeito como Camille sabia qual era o seu uísque favorito mesmo eu nunca tendo contado a ela, a vez em que ele fez uma playlist para o meu aniversário e ela cantarolou as músicas antes mesmo de eu tocá-las, tudo isso estava bem ali. Naquela noite, saí do hotel sem avisar ninguém. Dirigi até um restaurante 24 horas nos arredores da cidade, um lugar neutro, sem nada de especial. Sentei-me em uma mesa perto da janela e pedi café preto. A garçonete não fez perguntas. Ela apenas serviu. Peguei meu caderno, aquele agora cheio de recibos, capturas de tela, mensagens anotadas. Não chorei. Não tremi. Nem respirei diferente. Mas senti algo se fechar dentro de mim, uma espécie de fechadura, não no meu coração, mas na minha tolerância. Não era tristeza. Não era decepção. Era o prelúdio para a ação. Como no momento anterior a uma brecha, você não chora no local da explosão. Você faz os cálculos, verifica os ângulos, executa. Olhei para o café à minha frente, amargo, preto, fumegante. Era perfeito. Virei para uma página em branco e a intitulei Operação Retorno, Fase 1. Porque agora eu sabia onde eles tinham estado. E, mais importante, eu sabia para onde eles achavam que eu não iria. Comecei a acompanhar o humor de Camille como padrões climáticos, as mudanças repentinas, os silêncios inexplicáveis, as provocações passivo-agressivas disfarçadas de piadas. Ela sempre fora dramática, mas ultimamente suas arestas estavam mais suaves, sua energia diferente, quase nervosa. Em um almoço em família, 2 semanas após o casamento, ela recusou vinho. Ninguém piscou, Camille estava sempre fazendo alguma dieta detox ou experimentando uma nova tendência holística. Mas então ela empurrou o prato para longe depois de comer quase a metade. Sua pele parecia mais pálida do que o normal e, quando se levantava rápido demais, agarrava o encosto da cadeira como se o mundo se inclinasse sob seus pés. Encontrei os olhos nela. Ela me pegou observando e sorriu. Só cansada, disse ela. Cansada não era crime, mas, no contexto, era um sinal de alerta. Naquela noite, abri o e-mail dela. O iPad que ela havia abandonado meses atrás ainda estava sincronizado. Eu não planejava vasculhar de novo, mas o instinto me disse que havia algo errado. Enterrado sob spam e códigos promocionais da Sephora, lá estava. Assunto: ultrassom confirmado. 8W2D. Olhei para o e-mail, sem palavras, apenas uma mensagem gerada automaticamente por uma clínica com a miniatura de um anexo. Toquei nele. Uma imagem carregou, em preto e branco, granulada, inconfundível. Uma ultrassonografia. Data prevista para o parto, início de março. Meu peito gelou. Contei para trás. Estávamos no final de julho. 8 semanas atrás, eu estava em Guam. Verifiquei meus registros de implantação 2 vezes, embora não precisasse. Eu vinha liderando um rodízio de inteligência humana confidencial, comunicações desligadas, agenda bloqueada, sem licença, sem pausas, o tipo de missão em que você nem recebia ligações nos fins de semana, a menos que alguém morresse. Eu nem tinha visto o rosto de Tyler pessoalmente por quase 5 semanas naquele período. Não fui eu quem a engravidou, mas alguém. E eu já havia reduzido a lista de suspeitos a 1. Não gritei. Não joguei nada. Apenas fiquei sentada com a imagem na tela, brilhando como um pequeno eclipse escuro. Camille, grávida. Camille, com 8 semanas de gravidez. Camille,
que acabará de me ver fazer votos a um homem que claramente já havia escolhido e ainda estava ao meu lado, sorrindo durante toda a apresentação. O bebê era dele? Reformulei a pergunta: como poderia não ser? Dei uma olhada em mais e-mails, lembretes de consultas, verificações de planos de saúde. Um e-mail, enviado a ela de uma conta privada do ProtonMail, dizia apenas: ainda não consigo pensar direito. Não deveríamos ter feito isso. Não estava assinado, mas meus ossos sabiam de quem eram os dedos que o haviam digitado. Dei um zoom na ultrassonografia. Meus dedos não tremiam. Eu não estava triste. Eu estava calibrada. Cada variável, cada dado, cada traição que parecia confusa agora tinha uma forma, um batimento cardíaco e uma data prevista. Eu não precisava de um teste de paternidade para saber o que era real. Eu já tinha visto informações suficientes do campo de batalha para saber quando alguém estava mentindo, sem rodeios. Camille não cometeu apenas um erro. Ela fez uma escolha, repetidamente, estrategicamente, e se safou até agora. Fechei o iPad, tranquei-o na minha mochila, sentei-me em silêncio na cama por um longo tempo, observando o brilho do poste de luz atravessar as persianas. Então me levantei, fui até o banheiro e me olhei no espelho, não para o meu rosto, mas para minha postura, minha prontidão. Eu não era mais uma noiva. Eu nem era uma irmã. Eu era uma soldada com uma missão, e o inimigo não fazia ideia de que a contagem regressiva já havia começado. Não disse uma palavra na manhã seguinte, nem durante o café da manhã, nem durante o caminho até a lavanderia, nem mesmo quando Tyler perguntou se eu queria passar na feira livre, como sempre fazíamos aos domingos. Simplesmente balancei a cabeça, porque falar teria quebrado a casca que passei a noite inteira endurecendo. E eu precisava daquela casca intacta. Quando chegamos em casa, eu já tinha tomado minha decisão. Guardei todos os porta-retratos do casamento, ainda embrulhados em papel de seda. Puxei a faixa com os dizeres Senhor e Senhora que Camille havia colado acima da nossa lareira sem pedir. Dobrei meu macacão branco em um saco plástico a vácuo e o enfiei no fundo do armário. Enterrei todos os vestígios físicos do dia em que eles se transformaram em seu desfile de vitória. Então, sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop e abri um documento em branco. O título que digitei era simples: Extração limpa. Eu não estava interessado em discussões acaloradas, confrontos ou em digitar chaves em carros na chuva como se estivesse em algum drama de fim de noite. Eu estava interessado em alavancagem, precisão, conclusão nos meus termos. Abri minha agenda de mobilização, verifiquei a disponibilidade de licenças e enviei uma solicitação de 2 semanas de folga. Aprovado em 10 minutos, vantagens de ser supercondecorado e pouco requisitado. Então, pedi um favor. A sargento Maya Denton e eu tínhamos sido alocados juntos em 2 postos no exterior. Ela trabalhava com inteligência cibernética agora, principalmente como consultora civil para empresas de segurança privada, mas mantivemos contato. Certa vez, ela encontrou o número de telefone descartável de um senador em menos de 10 minutos. O que eu precisava levaria 2 minutos. Lily, ela respondeu, sem fôlego. Diga que está ligando porque finalmente quer escalar Zion. Ainda não, eu disse. Mas preciso de um favor. É pessoal. Estou ouvindo. Preciso confirmar um cronograma de relacionamento entre 2 pessoas. Já tenho recibos, mensagens, fotos, mas preciso de verificação de backing, locais compartilhados, dispositivos conectados, IPS, sobreposição de viagens. Ela assobiou. Alguém irritou o aviador errado. Fizeram mais do que isso, eu disse. Vou fazer isso discretamente. Me enviem os arquivos. Em 1 hora, eu tinha mais do que o suficiente para garantir a segurança. Camille tinha feito backup de tudo, contatos, fotos, até mesmo do seu rastreador menstrual. As datas se encaixavam tão perfeitamente que quase parecia um roteiro. Os e-mails de Tyler confirmavam que ele estivera em Austin em vários fins de semana que não apareciam em nossa agenda compartilhada. Os toques dos telefones deles dançavam no mesmo CEP toda vez que eu era destacado. Não era uma questão de paixão,
mas de conveniência e cálculo, o que de alguma forma piorava a situação. Imprimi tudo, organizei em pastas etiquetadas e comprei uma roupa nova, não um vestido, nem algo leve ou de noiva. Entrei em uma loja de artigos militares e escolhi uma jaqueta azul marinho de corte perfeito, jeans escuro, botas e uma camisa preta. Nada chamativo, nada discreto, apenas limpo, elegante e inteiramente meu. Quando saí do provador, o cara mais velho no caixa deu um assobio baixo. Vai a algum lugar, senhora? Sim, eu disse. De volta a mim mesma. Mais tarde naquela noite, Tyler perguntou se eu queria assistir alguma coisa. Ele estava deitado no sofá, passando trailers como se nada tivesse mudado em nossas vidas. Na verdade, eu disse, acho que vou tirar umas férias, viajar sozinho um pouco, clarear a mente. Ele piscou. Ok, para onde? Nenhum lugar especial. Só algum lugar em que eu possa pensar. Estamos bem? Perguntou ele. Olhei para ele, olhei de verdade para o homem que um dia prometeu que nunca mentiria para mim, nem uma mentira pequena, para o homem que estava ao meu lado de terno enquanto Camille brindava a minha força, enquanto seu corpo carregava silenciosamente a traição dele. Sorri. Vamos ser. E então lhe dei um beijo de boa noite como em qualquer outra noite, porque se eu fosse desaparecer da história deles, seria nos meus próprios termos. E quando eu voltasse, não seria mais a senhorita Houston. Seria alguém que eles não conseguiriam reconhecer. Na manhã seguinte, dirigi até uma cabana no oeste da Carolina do Norte que eu havia reservado com um nome diferente. Sem recepção, sem distrações, apenas árvores, vento e o silêncio que se instala quando você finalmente para de fingir que está bem. Eu não estava fugindo. Eu estava me mobilizando. Nas primeiras 24 horas, não falei com ninguém. Deixei o silêncio fazer a limpeza, sem notificações, sem anéis, sem Camille, sem Tyler, só eu, as provas e um bloco de notas. Comecei a chamá-lo de o tabuleiro de guerra. Dividi as páginas em colunas, fatos, provas, pontos fracos, testemunhas e consequências públicas. Não porque eu quisesse o caos, mas porque sabia que a única maneira de queimar uma mentira era garantir que as chamas não tocassem a verdade. A queda de Camille não seria uma explosão viral ou uma cena emocionante na entrada da garagem. Ela sempre fora a estrela de sua própria pequena campanha de relações públicas, sempre fazendo curadoria, sempre atuando. Se eu quisesse destruí-la, teria que fazê-lo no único lugar que ela não podia manipular, a realidade pública. Então, comecei a fazer uma lista de todos que importavam no mundo dela, sua chefe, Nancy Cleary, vice-presidente de comunicações da Hollow & Brook Agency, sediada em Manhattan, conhecida por ser obcecada por imagem e avessa à reputação, a comunidade online de Camille, um blog e um podcast chamado The Braver Pass, onde ela se apresentava como coach de resiliência emocional, frequentemente se referindo aos seus fortes laços familiares militares, nossos pais, nossa família extensa, os pais de Tyler. Os vizinhos, os amigos que ainda lhe mandavam flores de aniversário, mesmo sem se falarem há anos, todos para quem ela se apresentava. Eles eram meu campo de batalha. Peguei um pendrive que Maya havia criptografado para mim. Ele continha gravações de tela das atividades de Camille na nuvem, mensagens baixadas, registros de localização, nada ilegal, apenas preciso, documentado, com registro de data e hora, neutro, mas contundente. Meu próximo passo não era o confronto. Era a semeadura. Marquei um jantar com minha prima Hailey, uma das poucas pessoas da família que não se encantava com o brilho da Camille. Nos encontramos em uma churrascaria local, sem roteiro, sem drama. Simplesmente entreguei a ela um envelope pardo e disse: não abra agora, mas quando abrir, quero que você se lembre de todas as vezes em que a Camille te deu uma bronca e riu da situação. Ela arqueou uma sobrancelha. Você está bem? Estou mais do que bem, eu disse. Sou estratégica. De volta à cabana, rascunhei uma denúncia anônima para a empresa de Camille, clara, profissional, sem drama, apenas factual, escrita na linguagem da responsabilidade de RH. Anexei um arquivo compactado com versões editadas de capturas de tela rotuladas como comportamento antiético, conflito de interesses e risco potencial de RP.
Ainda não enviei, não antes de ter certeza de que o impacto seria máximo e o cronograma seria cumprido. Comecei a ensaiar um discurso, não para Camille, nem para Tyler, mas para uma plateia que ela não conseguia controlar. Reservei um salão sob o pretexto de organizar um evento beneficente para veteranos, tecnicamente, não era mentira. Entrei em contato com alguns colegas do mundo das Forças Armadas, alguns dos quais tinham podcasts, seguidores no LinkedIn e canais no YouTube. Disse a eles que queria falar sobre traição, não de inimigos, mas de dentro, das pessoas que alegavam nos amar mais e usar nossas histórias para si mesmas. Eles se interessaram. Um deles até disse: se você está dizendo a verdade, deveria assumi-la antes que outra pessoa o faça. Exatamente. No quinto dia, meu discurso estava pronto, não um discurso retórico, nem mesmo emocional, apenas comedido, claro. Comecei com uma foto da minha missão, uma das mesmas que Camille usará no slideshow, mas desta vez eu a escolhi. Em seguida, coloquei 3 datas, 3 cidades, 3 álibis sobrepostos. Depois, expus o resto. Terminei com o ultrassom. Não citei nomes. Não precisava. A verdade era forte o suficiente sem drama. Eu não estava mais fazendo isso por vingança. Essa parte tinha desaparecido em algum lugar entre o meu quarto bule de café e a quinta pasta impressa. Eu estava fazendo isso por cada mulher que já havia voltado para a casa do trabalho e encontrado sua vida roubada enquanto salvava outras, por cada mulher que lhe disseram que era séria demais, difícil demais de amar, demais. Isso não era mais pessoal. Era tático. E tático é o que eu faço de melhor. Voltei para a cidade com um novo plano e um rosto velho, a calma, sorridente e civilizada Lily, a versão de mim que todos achavam que entendiam, aquela que usava blusas bonitas, dava abraços educados e não destruía eventos familiares como uma mina terrestre debaixo da mesa de jantar. Mandei uma mensagem para Camille na manhã em que voltei: estou pensando em fazer uma comemoração de noivado, só uma coisinha. Quer ajudar a planejar? Ela respondeu em 5 minutos: nossa, eu esperava que você dissesse isso. Vamos fazer com que seja perfeito desta vez. O fato de ela achar que seria convidada para consertar algo que ajudou a destruir nem era mais chocante. Era típico de livro didático. Camille não me via como uma ameaça. Ela nunca viu. Para ela, eu era o público, sempre reagindo, nunca escrevendo o roteiro. Mas, desta vez, eu já tinha impresso o final. O evento estava marcado para um sábado à noite, 2 semanas antes. Contei a todos que seria uma festa casual de renovação de votos, um noivado atrasado, já que meu casamento tinha sido tão caótico. Ninguém discutiu. As pessoas adoram uma segunda chance, especialmente quando você promete vinho e frios de graça. Aluguei um espaço de galeria limpo e minimalista no centro da cidade, paredes brancas, iluminação simples, elegante, mas despretensioso. Eu não queria distrações, nem grandes decorações, nem estilo, apenas a verdade apresentada como a inauguração de uma galeria. Tyler perguntou o que vestir. Eu disse a ele: o que fizer você se sentir o homem que está fingindo ser. Ele riu, achou que eu estava sendo bonitinha. Fiz uma lista de todos que eu queria que estivessem lá, não apenas a família, mas os colegas de trabalho da Camille, os amigos mais próximos dela, alguns antigos colegas do Tyler na imobiliária, pessoas com cuja opinião eles se importavam, pessoas que não sabiam que estavam entrando em um acerto de contas. Também convidei Nancy, a chefe da Camille, sob o pretexto de que o evento homenagearia mulheres no serviço militar, com Camille como co-anfitriã. Era uma isca, e ela mordeu a isca. A noite chegou como qualquer outra festa, apertos de mão calorosos, copos tilintando, o cheiro de velas caras que alguém insistiu em acender. Camille flutuava pelo salão com um vestido pastel, cumprimentando as pessoas como se estivesse concorrendo a um cargo público. Tyler estava perto das bebidas, com uma aparência elegante, casual e despreocupada como sempre. Eu estava de preto, linhas retas, cabelo preso para trás, sem maquiagem, apenas olhos afiados o suficiente para cortar vidro. Quando todos já tinham um prato e uma bebida, caminhei até o pedestal do microfone no centro da sala.
Ninguém percebeu a princípio, apenas presumiram que era um brinde. Camille chegou a sussurrar alto: "Ah, ela vai fazer um discurso." Com certeza que sim. Toquei o microfone uma vez. O silêncio se espalhou como névoa. "Oi, pessoal", eu disse. "Obrigada por terem vindo. Sei que esta não é uma festa comum, sem DJ, sem dança, só honestidade." Algumas risadas educadas. Alguns celulares foram levantados. As pessoas presumiram que eu choraria, talvez falasse sobre amor, cura. Apertei o controle remoto na minha mão. Atrás de mim, o projetor acendeu. Primeiro slide: uma foto minha de uniforme, ao lado de duas mulheres de uniforme camuflado. Parecíamos exaustos e orgulhosos. A legenda dizia: "O que eu perdi enquanto servia." Slide 2: meu dia de casamento, Camille atrás de mim segurando a faca de bolo com sua cara de ops, ainda meio engraçada, ainda perdoável. Slide 3: uma sequência de mensagens, borrada no início, depois ampliada. Uma mensagem de Tyler: "Você dificulta muito ser um bom homem." Resposta de Camille: "Então pare de tentar." Suspiros. Algumas risadas, desconfortáveis, incrédulos. Slide 4: ultrassom, sem nome, sem explicação, apenas datas, apenas a verdade. Olhei para Camille. Seu rosto empalideceu, como se alguém a tivesse desligado. Tyler abriu a boca, depois a fechou. Enquanto eu servia no exterior, eu disse: "Minha irmã e meu noivo estavam construindo algo pelas minhas costas, não apenas um segredo, uma vida que pretendiam esconder de todos nesta sala." A expressão de Nancy endureceu. Um dos colegas de trabalho de Camille se virou e se afastou dela. Continuei: "Não planejei isso para envergonhá-los. Eles já fizeram isso muito bem por conta própria. Planejei isso porque mulheres como eu, que servem, que se sacrificam, que desaparecem por meses para proteger um país, voltam para casa e esperam a verdade. No mínimo, respeito." Slide 5: uma foto do blog BraverPS da Camille ao lado de uma cópia digitalizada do meu diário de missão, frases retiradas palavra por palavra, histórias roubadas monetizadas. "Isso acaba agora", eu disse. Camille, Tyler, vocês podem se explicar como quiserem, mas não para mim. Eu não faço mais parte do seu roteiro. Ninguém bateu palmas. Ninguém precisava. O silêncio era autossuficiente. Desci, não entreguei o microfone a ninguém e caminhei até o fundo da sala, onde meus amigos de verdade já estavam esperando. Camille não me seguiu. Tyler não se mexeu. Não olhei para trás. Ao sair do pequeno palco, com minhas botas batendo no chão da galeria mais alto do que a música baixa que recomeçava ao fundo, pude sentir a energia mudar em tempo real, o tipo de silêncio que envolve a pele como estática. Alguns convidados olhavam para o vinho. Outros olhavam para qualquer lugar, menos para Camille ou Tyler. Mas ninguém foi embora. Ainda não. Camille não disse uma palavra. Ela apenas ficou ali, imóvel, uma das mãos segurando levemente o cabo do seu rosé tocado, o sorriso congelado como se tivesse entrado em curto-circuito. Era a primeira vez na minha vida que eu a via sem uma fila de espera. Tyler olhou ao redor em busca de ajuda, como se achasse que alguém pudesse gritar "isso é uma piada" ou correr em sua defesa. Ninguém o fez. Nem mesmo seu irmão, que estava a meio metro de distância e recuou lentamente, como se tentasse se esconder em uma figueira. Não esperei por consequências. Não precisava de drama. Já tinha dito tudo o que precisava ser dito e não levantei a voz nenhuma vez. Simplesmente atravessei a sala, abraçando algumas pessoas com quem eu realmente me importava. Sem aplausos, sem lágrimas, apenas a realidade, despida e lançada como uma bomba de precisão. Nancy, a chefe da Camille, se aproximou de mim antes mesmo de eu chegar à saída lateral. Seus saltos estalaram como tiros. "Senhorita Houston", disse ela, com a voz entrecortada, mas firme. "Esta apresentação vai ser distribuída depois desta noite?" "Não", respondi, calma. "A menos que precise."
Ela assentiu uma vez. Entraremos em contato. Tradução: a carreira de relações públicas da Camille simplesmente foi por água abaixo. Lá fora, o ar parecia mais frio do que realmente era. Acolhi-o com satisfação. Apertei mais o casaco e sentei-me na borda de pedra do lado de fora do local, deixando as luzes do centro da cidade zumbirem suavemente acima de mim. As ruas estavam silenciosas, mas não vazias. Alguns convidados saíram cedo, caminhando silenciosamente em pares. Uma das apresentadoras do podcast da Camille olhou para mim ao passar, depois desviou o olhar rapidamente, sua expressão presa em algum lugar entre a culpa e a fúria. 10 minutos depois, a porta atrás de mim rangeu. Não precisei me virar para saber quem era. Camille sentou-se ao meu lado sem perguntar. Por um momento, apenas olhamos para frente, como irmãs novamente, mas apenas em silhueta. Então ela falou: "Você me humilhou", disse ela. Sua voz não era raivosa, era oca. Virei-me para ela, finalmente. Não. Eu disse a verdade. Você poderia ter vindo falar comigo em particular. Não precisava fazer isso na frente de todo mundo. Quase ri. Quer dizer, como quando você expôs meu slideshow de TED para 120 convidados do casamento? Ela fez uma careta. Ótimo. Ela se ajeitou, mas não se afastou. Eu cometi um erro, Lily. Um erro horrível. Mas eu não queria que chegasse a esse ponto. Você não queria engravidar do meu noivo, ou não queria mentir sobre isso por 2 meses? Ela cerrou os dentes. Eu não planejei nada disso. Você planejou tudo, Camille. Você organizou meu casamento como se fosse o lançamento de um produto. Você usou meus diários de desenvolvimento no seu pitch deck. Você coreografou a queda da sua própria irmã porque isso te fez parecer mais poderosa. Você acha que eu sou alguma vilã? Ela disparou. Não, eu disse, me levantando. Vilões têm convicção. Você é egoísta. Ela não me seguiu. Lá dentro, ouvi alguém finalmente reiniciar a playlist. O zumbido baixo da música retornou. As pessoas fingiam se misturar novamente, mas a festa tinha acabado. Não houve brindes, nem fotos, apenas sussurros para controlar os danos e o longo e lento processo de recalibrar suas opiniões. Passei pelo Tyler perto da mesa d'água. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de sair de um acidente de carro. Eu não queria que acontecesse assim, disse ele. Engraçado, eu disse. Porque você teve umas 30 outras chances de impedir. Lily, ele começou. Levantei a mão. Não. Você não pode se explicar. Não está à noite. Nunca mais. Ele não tentou de novo. No final da noite, Camille havia desaparecido. Tyler foi embora sozinho. A dona do local me cumprimentou com um aceno de cabeça e um pequeno sorriso quando devolvi o microfone, como se soubesse exatamente o que tinha acabado de acontecer em sua propriedade e respeitasse a precisão cirúrgica com que eu havia feito aquilo. Cheguei em casa por volta da meia-noite. Meu celular estava vibrando com chamadas perdidas, mensagens não lidas, crises de nervos em conversas em grupo. Coloquei no silencioso, sentei no sofá e deixei o silêncio se estender até que não parecesse mais solidão, apenas paz. Na manhã seguinte, as consequências começaram. Camille foi afastada por tempo indeterminado pela empresa. Oficialmente, a licença era para permitir reestruturação pessoal e reflexão. Extraoficialmente, sua equipe foi instruída a excluí-la dos materiais online da agência. Seus clientes foram realocados. Seu podcast ficou indisponível. Ela publicou uma história vaga, algo sobre dar um passo para trás para priorizar a recuperação, e depois desapareceu. O escritório de Tyler não o demitiu, mas recomendou fortemente uma licença. Ele se mudou em uma semana, deixou um bilhete escrito à mão no balcão que eu não li além da primeira linha. Queimei na pia. Meus pais não ligaram. Minha mãe enviou um e-mail de 2 linhas dizendo que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes,
que famílias eram complicadas e que esperava que essa exposição pública não prejudicasse minha reputação. Não respondi porque isso não era exposição, era escavação. E eu não tinha vergonha de absolutamente nada. Na segunda-feira seguinte ao evento, entrei em um grupo de apoio local do VA como se pertencesse àquele lugar, não como um estudo de caso, não como alguém que precisava de ajuda, mas como alguém que finalmente havia parado de fingir que não precisava de espaço para respirar. A mulher ao meu lado, Carla, ex-militar, com 2 missões no Iraque, me reconheceu de um clipe de jornal. Aparentemente, um convidado na galeria havia gravado parte do meu discurso e compartilhado em um grupo privado do Facebook para esposas de militares. Então, a história se espalhou, não viral, mas constante, silenciosa e persistente, como se a história ressoasse além do drama familiar e deslizasse direto para algo mais profundo. Você disse o que todos nós gostaríamos de ter dito, Carla me disse. Não respondi com gratidão ou desdém. Apenas assenti, porque sabia exatamente o que ela queria dizer. Pela primeira vez em anos, as pessoas não me olhavam como se eu fosse uma caixa de medalhas ambulante. Elas viam as fraturas, e de alguma forma isso me fazia sentir mais completa. De volta à cidade, o nome de Camille começou a desaparecer de todas as superfícies brilhantes que ela havia curado. Sua empresa listou um novo diretor de mídia. Seu podcast saiu do ar sem um episódio sequer de despedida. Uma semana depois, seu Instagram mudou para privado. Ouvi por aí que ela havia se mudado para a casa de uma amiga em Asheville. Nenhuma notícia sobre a gravidez, nenhuma atualização, nenhuma foto da barriga de grávida, nada. Quanto ao Tyler, ele ligou uma vez, só uma vez, deixou uma mensagem de voz que começava com "sei que não mereço uma resposta" e terminava com "eu te amei da melhor maneira que pude". Apaguei antes que terminasse. Eu não precisava de um encerramento vindo de alguém que só me amava quando era fácil. As pessoas sempre presumem que a vingança é o ápice, que, uma vez que você obtém justiça, a história acaba. Mas o verdadeiro resultado, aquele sobre o qual ninguém fala, é o silêncio que vem depois, quando tudo está completamente queimado e tudo o que resta é a pergunta: e agora? Para mim, não foi um retorno ao que eu era. Aquela pessoa não existia mais. Então, preenchi o vazio com ação. Entrei em contato com um antigo contato em Fort Bragg, agora Fort Liberty, que trabalhava no programa de assistência à transição, e perguntei se eles precisavam de palestrantes para veteranas que lutam contra a reintegração, a traição e a perda de identidade. Eles disseram que sim, com certeza. Criei uma série de workshops, não terapia, não campo de treinamento, apenas espaço, intitulada A Linha de Frente Silenciosa, e vi as inscrições aumentarem. Acontece que eu não era a única que tinha voltado para casa e encontrado uma casa vazia e uma vida reescrita. Havia dezenas de mulheres que foram traídas no exterior, mulheres cujo trauma foi transformado em conteúdo de blog por pessoas que nunca usaram uniforme, mulheres que se perderam no silêncio porque não sabiam gritar sem se descontrolar. O grupo não era grande, mas era sólido, real, pé no chão. Em cada sessão, eu começava dizendo: você não precisa contar sua história hoje, mas se contar, ninguém aqui vai consertar. Nós vamos ficar com você. Era isso que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Certa noite, depois de uma sessão, uma mulher chamada Janelle veio até mim, mãos baixas e fortes, tatuagens que pareciam cicatrizes antigas. Ela disse: aquilo que você fez, ficar ali na frente do seu mundo inteiro e dizer a verdade, não foi vingança. Foi recuperação. Assenti. Não importava que minha família ainda me evitasse ou que Camille nunca pedisse desculpas. Eu havia recuperado minha voz, minha dignidade, minha história. E isso era mais do que eu jamais imaginei que conseguiria. Algumas semanas depois, comprei uma casinha nos arredores de Asheville. Não era nada chique, 2 quartos, uma varanda telada e um bosque nos fundos que fazia as manhãs parecerem sagradas. Não contei para muita gente, apenas atualizei o endereço para correspondência com o VA e enviei um e-mail rápido ao meu comandante confirmando minha transição para a reserva inativa, não aposentado, não concluído, apenas respirando. A casa veio com um velho banco de madeira que rangia como se tivesse histórias próprias.
Eu me sentava lá todas as manhãs, tomando café, descalça, sem maquiagem, com o cabelo preso num coque, e apenas ouvia o vento soprar entre as árvores, às vezes por horas. A cura não é barulhenta. Não é uma montagem de filme com música triste ou um nascer do sol. É sentar-se consigo mesma por tempo suficiente para que as partes de você que você achava que estavam quebradas comecem a falar novamente. E elas não se desculpam. Elas apenas dizem: você conseguiu. Agora, vamos lá. Certa tarde, uma carta chegou à minha caixa de correio, sem endereço de retorno. Dentro, havia uma única página, digitada, sem nome, apenas uma história. Era de uma mulher chamada Erin, que estivera na galeria naquela noite, amiga de uma amiga. Ela escreveu que me viu contar a verdade em uma sala cheia de pessoas que só queriam um brinde e uma foto bacana para o Instagram. Ela escreveu que, 2 anos antes, o marido a abandonou enquanto ela estava em missão, se mudou sem aviso prévio, levou o cachorro e vendeu os móveis. Ela chegou em casa e encontrou um apartamento vazio com uma mensagem de voz dizendo: não torne isso mais difícil do que já é. Ela disse que nunca contou a ninguém, não mesmo, apenas enterrou o assunto e seguiu em frente, como somos treinados para fazer. Mas depois daquela noite, ao me ver falar, ela disse que algo mudou. Contou para a irmã, depois para o pai e, por fim, entrou com pedido de apoio terapêutico do VA. Ela terminou a carta com: eu achava que era fraca por ter desmoronado, mas agora sei que a força nem sempre se parece com o silêncio. Às vezes, parece estar no fogo e se recusar a se mexer. Dobrei a carta e a coloquei no meu diário, entre uma página intitulada Quando acharam que eu não estava olhando e um guardanapo onde eu havia escrito Recuperação não é vingança. Nem tudo precisava de moldura. Algumas vitórias foram silenciosas. Camille nunca mais entrou em contato, pelo menos não diretamente. Minha mãe mencionou de passagem que Camille ainda estava se adaptando e tinha começado a trabalhar como voluntária em um centro para mulheres em crise. Eu não pedi detalhes, não precisava deles. Eu não estava interessada no arco da redenção. Escrever agora era tarefa dela. Tyler enviou mais um e-mail, um curto. Disse apenas: você estava certo sobre mim. Eu não merecia você. Não respondi. Encerramento não significava conversa. Às vezes, significava apenas que você parava de esperar por um final melhor e começava a construir uma vida melhor. Continuei realizando sessões do The que é Frontline. Conseguimos uma pequena bolsa, alugamos um espaço compartilhado na cidade. Toda semana, novas mulheres entravam pelas portas, algumas uniformizadas, outras à paisana, todas carregando o tipo de peso que não aparece em ressonâncias magnéticas. Não nos consertamos. Apenas criamos espaço. E nesse espaço, nos lembramos de quem éramos antes da traição, antes do silêncio, antes da guerra que ninguém em casa jamais viu.